Olá! Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre trigonometria. Bom, a trigonometria é uma ferramenta matemática que nos ajuda a medir ângulos e distância usando a relação entre os lados de um triângulo retângulo. Mas o que é isso? Como a gente vai fazer isso? Bom, eu vou te dar uns exemplos aqui de como a gente usa a trigonometria na vida real. Claro que são exemplos bem simples, mas serve um pouco para ilustrar a importância dessa ferramenta matemática que a gente vai aprender hoje. Bom, nesse exemplo aqui a gente tem um avião, Essa aqui é uma pista. Vamos supor que essa aqui é uma pista. O avião vem por essa pista e decola com um ângulo de 30 graus. Isso aqui é só um exemplo, não precisa se preocupar ainda com os números e com as medidas aqui, porque isso vai ser passado de pouco em pouco. Então, o avião, ele decola com um ângulo de 30 graus e ele, percorrendo em terra 1.000 metros, a gente consegue calcular a altura em que esse avião está. E aqui a gente tem um outro exemplo de um prédio, de 600 metros, e a gente tem um rapaz aqui apontando o laser no topo desse prédio. Se, supondo que o rapaz saiba a altura do prédio e que o ângulo entre o laser que ele está apontando para o topo do prédio e a rua tenha 60 graus, ele consegue calcular a distância dele até o prédio. E aqui mais um exemplo, só para terminar, um exemplo de astronomia, um exemplo bem simples, Vamos deixar bem claro que para esse caso aqui, a gente para calcular precisaria de muito mais ferramentas do que isso. Mas só para ilustrar, para mostrar como é grandiosa essa ferramenta, a gente vai mostrar esse exemplo aqui. Supondo que a gente tenha o Sol aqui e a gente sabe a distância entre a Terra e o Sol, é uma distância aproximada, E a gente tem um planeta qualquer, a gente quer saber a distância entre a Terra e esse planeta. Supondo que esse planeta esteja alinhado com o Sol, e a gente sabe o ângulo, Você apontou um telescópio para esse planeta, e esse ângulo entre o telescópio e o Sol forma 45 graus. É só um exemplo. Se você sabe o ângulo que você está formando entre o telescópio e o Sol, e você sabe a distância da Terra até o Sol, você consegue calcular a distância entre a Terra e esse planeta, Isso é só um exemplo. E agora a gente vai ver como isso é feito. A gente vai ver como a gente usa trigonometria para fazer esses cálculos, E para isso a gente vai aprender um pouco sobre a relação entre os lados do triângulo retângulo. Nesse triângulo aqui, por exemplo, a gente tem o ângulo alfa, a gente tem os lados A, B, C, e esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Aqui, é um ângulo de 90 graus, então esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Lembrando que isso é o que forma o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, continuando, a gente tem a seguinte relação no triângulo retângulo. A gente sabe que esse lado do triângulo aqui, dividido pela hipotenusa do triângulo, é igual a seno desse ângulo aqui. De novo, devagar para entender legal isso aí. A gente sabe que o lado oposto ao ângulo, a gente tem o ângulo alfa aqui. E oposto a ele, do outro lado, a gente tem um lado qualquer, o lado A. E a gente sabe que esse lado sobre a hipotenusa do triângulo é igual seno desse ângulo. Da mesma forma, o cosseno desse ângulo, ele é o cateto adjacente, ou seja, o lado adjacente, sobre a hipotenusa. E da mesma forma, a gente tem a tangente
que é o cateto oposto, ou seja, o lado oposto do ângulo, sobre o lado adjacente do ângulo, é igual a tangente desse ângulo alfa. E aqui a gente tem uma tabelinha com muitos números que serve para ajudar a gente na hora dos cálculos. Aqui você não precisa se preocupar com esse tanto de informação que tem aqui. Você pode anotar e você vai pegar com o tempo, na medida que a gente for praticando com os exercícios. Você não precisa se preocupar em memorizar isso agora, né? Você pode só anotar, tirar um print e a gente vai utilizar muito isso aqui nos exercícios. Aqui, por exemplo, o seno de 30 graus é igual a meio, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno, ele é o inverso, é só ler o seno de trás para frente. E a tangente, ela tem um segredo. A tangente é igual ao seno sobre o cosseno. Ou seja, se você dividir meio 1 sobre 2 por raiz de 3 sobre 2, você encontra raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma, se você dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, ou seja, os dois números são iguais, é igual a 1. E esse é o segredo. E aqui a gente tem um exercício só para ilustrar isso que a gente acabou de ver. Bom, nesse exercício aqui a gente tem esse lado x aqui, que é o que a gente quer saber. A gente tem a hipotenusa valendo 10 e a gente tem um ângulo de 30 graus. Pelo que a gente viu até agora, a gente sabe que o seno desse ângulo aqui, o seno de 30 graus, ele é igual a esse lado x que nós queremos saber, sobre a hipotenusa que vale 10. Então a gente tem a seguinte conta. Seno de 30 graus é igual ao lado oposto, ou seja, o x, sobre a hipotenusa, que é 10. Pela tabelinha que a gente lembra, né, o seno de 30 graus, ele é igual a 1 sobre 2. Então, a gente tem que seno de 30 graus, que é 1 sobre 2, é igual a x sobre 10. Então, disso aqui, jogando o 10 para o outro lado, a gente tem 10 sobre 2 é igual a x. Então, disso, a gente sabe que x é igual a 5. Então, é isso.